mensal da Unidade Escolar CEPI Jardim Tiradentes. É um prazer estar com vocês. Essa aula está sendo gravada com o intuito de cumprir com uma atividade do mestrado do PROEF, turma 3, em parceria com a UFG e com a Unesp. Como todos sabem, eu estou desenvolvendo esse mestrado, e o mestrado profissional, ele tem por característica trazer soluções para os problemas que estão acontecendo no nosso cotidiano escolar. Essa é a atividade 6 que eu estou desenvolvendo, e eu gostaria que todos prestassem atenção na exibição do vídeo. Será passado 3 pequenas frações de vídeo, e eu gostaria que todos vocês colocassem o primeiro nome que virá à cabeça de vocês, certo? E aí depois a gente vai ver o que vai acontecer diante disso, tá bom? Só um minutinho. Neymar, Ronaldo, foi bem assim. Eu acho que foi o Neymar. Quem faz essa cesta, pessoal? Vamos voltar. Quem fez essa cesta? Vamos para o próximo. Próxima cena. O LeBron James. Michael Jordan. Oscar. Quem fez essa cena? Ah, o Luiz não vai Vai de novo. Medina. Foi o Medina, essa que ele deu uma caída assim. Quem fez essa cena? Eu vou pra Medina no canto. Exatamente. É o que eu conheço. Esse é o Neymar. E aí, todos colocaram no papel? Vamos fazer uma contabilização aqui rapidinho. No primeiro lance, que fez o gol, qual foi o nome que saiu na cabeça de vocês em primeiro? Neymar? Marta? Cristiano Ronaldo? Peraí, vamos lá. Quem anotou o Neymar, levanta a mão. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quem levantou achando que é o Cristiano Ronaldo? A Regiane. Quem achou que foi a Marta? 3. Você acha 2 vezes? Aí. 4 alunos. E quem achou um outro nome diferente desses? Qual, Alexandre? Romário? Fala, Marquinhos. Ronaldo? Você, Rayane? Quem? A Regiane? Yasmin? Bem. Quem vocês acham que fizeram a cesta de basquete?
King James. Hã? LeBron James. Quem colocou LeBron e levanta a mão? LeBron James. Quem colocou um outro nome diferente do LeBron James? Qual, Alexandre? Michael B. Jordan? Michael B. Jordan. E vocês, meninas? Stephen Curry? É o mesmo? E quem é surfista? Gabriel Medina? Ah, sério? Eu quero que vocês guardem as respostas de vocês e acompanhem comigo o restante do vídeo. Medina. Maya Moore, 3 vezes campeão da WNBA. Olha quem fez o gol. Nem imaginei que pudesse ser uma mulher. Mayra Gabeira, 5 vezes campeão mundial de surf. Nas respostas dadas, nenhuma mulher foi mensurada. Nas respostas dadas aqui dentro da sala de aula, somente uma mulher foi mensurada. E com várias mulheres respondendo a mesma pergunta. Que reflexão pessoais para você? Eu acho que existe um bloqueio ainda. De quando você pensa em atleta, você normalmente pensa em homem primeiro. Fiquei chateada comigo, não falei nome de uma mulher. Foi muito linda mesmo. Real. Pessoal, essa foi uma campanha feita. Pode acender a luz, Suzana, por favor. Essa foi uma campanha feita pela ESPN para tratar sobre as diferenças de gênero esportiva. Quantas mulheres nós temos aqui? A maioria. Aí eu queria saber de vocês, meninas, por que não veio uma resposta de uma participante feminina nas ações de vocês? Por quê? Porque eu não conhecia nenhuma. Porque você não conhecia nenhuma. Mas você conhecia muitos nomes de homens. Peraí, por quê? Porque os homens têm mais visibilidade? Vocês concordam com isso, meninas? O que vocês pensam a respeito disso? De uma certa forma. Fala aqui, Alexandre. Justifique a sua resposta. De qual certa forma? Não sei, mas o esporte masculino sempre teve mais um público maior. Sempre teve um público maior? Vocês concordam com isso, meninas? E por qual motivo isso aconteceu? Porque o investimento é maior nos homens? Mas e por que quando as mulheres têm que prestigiar as próprias mulheres, isso não acontece? Eu tenho alguns dados para trazer para vocês aqui. Eu fiz uma pesquisa antes de vir para cá com vocês e estava analisando a discrepância dos salários femininos em relação aos masculinos. Quem é o melhor jogador hoje que recebe o maior salário aqui no Brasil? No Brasil, Neymar. Atualmente, quem é a maior atleta do futebol feminino? A Marta. Vocês fazem ideia da diferença salarial entre os dois? Vocês sabem quanto que é o salário anual da Marta? Alguém já parou para olhar? Perdão, do salário mensal dela. O salário mensal dela, vocês fazem ideia? 380 mil euros.
Oi, olha a Jéssica aqui. Seja bem-vinda, professora. Fiz o convite à Jéssica para que pudesse nos ajudar nessa nossa discussão de hoje. Pode sentar, Jéssica. Senta em qualquer lugar. Meninas, vocês fazem ideia de qual é o salário do Neymar? Hã? 2 milhões. Sim, Aurelina, pode fazer. Sim, pode entrar, fica à vontade, venha fazer parte da discussão conosco. Alguém abra aí para ela, pessoal. Seja bem-vindo. Essas discussões são... Não, as suas posições vão ser muito bem aceitas. Vocês fazem ideia da média do salário dele, do último contrato que ele assinou com o PSG? Estima-se que de salário sem patrocínio, porque os salários masculinos eles são calculados anual, que ele recebia de salário 75 milhões de euros por ano. Dá para se entender que a melhor jogadora do mundo, quando comparada com o melhor jogador brasileiro, existe uma discrepância enorme. Para que vocês tenham ideia, nós temos cerca de 130 mil atletas profissionais no mundo atualmente. Apenas 1.230 são profissionais femininas. Caroline, você joga no Aliança. Como é conviver com essa situação? Porque você joga no Aliança Goiás. E existe o Goiás masculino profissional. Qual que é a sensação que você tem de tudo isso? Eu me sinto, além do privilégio de estar representando ali o Goiás, que é um time muito grande aqui, também é meio triste saber que a mesma visibilidade que eles têm não é a que nós temos, né? Mas nós estamos correndo atrás para buscar essa visibilidade que nós precisamos e essa melhora, não só no futebol em geral, mas como na visão das pessoas que têm muito preconceito ainda com mulher dentro de campo. Nossa, aí você puxa para um outro ponto que a gente estava discutindo na abordagem, que são os estereótipos. Lembra que nas aulas de educação física, meus alunos do segundo ano, quando eu discuti de vocês sobre estereótipos, lembra quando a gente levou? Menina usa rosa. E menino? A menina brinca com o que quando criança? E o que ela faz quando ela ganha um fogãozinho? Cozinha. E o menino brinca de quê? Carrinho, bola. Vocês já pararam para fazer uma reflexão ao ponto de que a mulher ela é preparada para ser uma dona de casa e mãe? Enquanto o homem é incentivado a se desfrutar do lazer, porque ele mexe com o carro, porque ele pode virar um mecânico, um engenheiro, ou um jogador, ou empresário, ou um jogador de futebol. E aí, nós estamos aqui com uma colega que é socióloga, né? E, nossa, é um prazer enorme, né, ter a contribuição dela. Hoje pela manhã, quase que a gente não toma café da manhã entrando nesse assunto. Muito obrigado por prestigiar o momento. Eu queria, Jéssica, que você explicasse um pouco da onde que vem essa origem dessa discriminação de gênero no esporte, na sua concepção sociológica. Só uma palhinha rapidamente, né? Quando você estava falando do estereótipo. Essa construção de estereótipo, a gente chama na sociologia de papel social, que é inculcado já dentro do imaginário e construído esse papel social, esse comportamento, desde pequeno, que é passado através do seu responsável, que aprendeu daquele jeito também, né? E aí ele acaba sendo reproduzido geracionalmente. Quebrar um papel social, ele é possível? Sim. Essa quebra de estereótipo, ela é possível? Sim. Mas é através das gerações. Então, se você faz uma leitura mais crítica sobre determinada postura, determinado comportamento, na hora que você vai se deparar com essas novas gerações,
seja seu sobrinho, seja o seu filho, seja o seu enteado, você tem contato com uma próxima geração, você já vai passar uma outra releitura desse comportamento. Então, padrões de sociedade, eles mudam, mas eles mudam geracionalmente através da consciência, da reflexão de determinados comportamentos. Então, o espaço, o palco, para me discutir sobre a questão do gênero ou da participação da mulher em determinados esportes, ou sobre a questão dos estereótipos, eu estou tendo mais espaço de fala, questionamento e problematização disso mais recentemente, se eu for parar para pensar sobre toda a história do país. O Brasil ele é conhecido como um país ainda muito conservador em muitas coisas, muitas ações, sobre o modo de pensar sobre muita coisa. E quando eu entro sobre a questão da participação das mulheres em jogos, que a sociedade ela tem mais ela vê com mais naturalidade a participação masculina neles, e aí eu falo do futebol, e eu falo também sobre lutas, que também ele faz parte também do esporte, eu falo também sobre pesos pesados, eu falo, aí nas Olimpíadas eu tenho vários exemplos de jogos, né? Que eu tenho a impressão que esse jogo, ou essa atitude, ou essa participação, ou essa atividade, ela é para o foco do grupo masculino. Mas eu tenho grupos femininos também que fazem parte dele. Ela tem dificuldade da projeção, ela tem dificuldade de abertura, ela tem dificuldade de reconhecimento, porque eu tenho uma sociedade que ela considerava mais aceitável a participação nesses jogos do público masculino. E agora que eu estou tendo mais espaço de fala para debate, questionamento sobre esse tipo de comportamento, é onde eu começo a mudar a visão. Se eu tenho um problema numa sociedade, se tem algo que acontece que eu não considero justo, mas não falo sobre ele, eu não discuto sobre ele, eu não debato sobre ele, a tendência é a coisa permanecer do jeito que está. Porque se ninguém questiona, então subentende-se que não tem problema nenhum. É a partir do momento que eu questiono, que eu levanto, que eu tenho esse momento aqui para discutir sobre esse assunto, a hora que eu levo a pauta, eu tenho seminário, eu tenho uma reportagem lá na televisão sobre isso, sobre essa discussão, é onde eu começo a mudar a estrutura da coisa, porque antes na estrutura já estava assentado. Agora eu comecei a falar mais essa estrutura, porque agora eu estou questionando ela, eu não acho ela certa. Aí eu começo a promover um espaço de debate e discussão. É o primeiro passo para mudar qualquer tipo de comportamento, de qualquer tipo de ação. Se eu não tiver discussão, isso aqui que está acontecendo agora é extremamente importante. Porque esse espaço aqui, esse momento aqui, eu tenho vários alunos, vários estudantes falando sobre um assunto que ele é problemático. Onde eu vejo uma fala de uma aluna falando que eu preciso sim, num espaço desse, numa área dessa, ser valorizada. Por quê? Eu também foco, eu também treino, eu também me capacito, eu também dou o meu melhor para me fazer diferença lá naquele trabalho. Por que esse meu esforço tem que valer menos? Se eu estou dando tudo de mim, eu também estou fazendo sacrifícios, eu também estou tentando ser a melhor nessa ação, nesse esporte, nesse trabalho, que ele é um trabalho. Por que ele não pode valer também a importância? Por que esse trabalho árduo, que também me provoca lesões, como qualquer outro, que se dedica pra caramba, por que esse esforço tem que valer menos? Então, na hora que eu reconheço, que eu discuto, que eu debato isso, é onde eu começo a provocar mudanças. E esse debate está generalizado. E não está acontecendo só aqui. Ainda bem, eu tenho vários países, em vários lugares, em vários estados, que eu estou promovendo a mesma discussão. E aí é onde eu começo a criar. Se eu estou começando a abalar a estrutura, porque a estrutura não está boa do jeito que está, eu acho ela injusta, então eu questiono. Quando eu começo a questionar e abalar ela, eu começo a criar a lei. Porque agora, então peraí, não está bom do jeito que está, tem um problema. A única forma de resolver problemas sociais, que isso também é um problema que acontece na sociedade, ter um problema social, através das leis. Aí eu começo a criar as leis para tentar mudar comportamentos, visão e reconhecimento também. Aí você até mencionou de manhã uma lei, né, desse ano. Isso, tem uma lei que ela é federal, ela não começou agora, no início desse ano, em que nenhuma das esferas de esporte pode pagar premiações distintas para homens e para mulheres. Ser o mesmo valor, né? Nós discutimos isso semana passada no gabinete da vereadora
Carolina Rosa. Com a lei na mão, porque aqui em Aparecida sempre teve essa discrepância. Por exemplo, no ano passado, no Campeonato Municipal de Futsal, a premiação para os homens chegava a quase R$14 mil. E a premiação para as meninas era 7 mil. E aí foi colocada a contestação que a professora Lucélia disse, que será que nós valemos somente a metade dos homens? Então agora é lei municipal, estadual e federal. É claro que ainda tem que se quebrar toda uma hierarquia quando você pega como a CBF, vai trazer, que vai pagar uma Copa do Brasil, paga 75 milhões, é o campeão de uma Copa do Brasil masculino, ele chegar a pagar 75 milhões de reais para o campeonato feminino, há uma estrada para chegar a esse cumprimento. Mas ter a lei já é o primeiro passo. E a gente começa das esferas menores, começamos pelo nosso município. Neste ano, já está consolidado. As meninas vão participar do campeonato municipal, mas com a mesma premiação do masculino. Com a sua fala, eu me lembrei de uma coisa. Acho que foi em 2016 ou foi 2017. Teve uma competição nacional de skate e o gênero masculino ganhou de premiação R$8 mil e o feminino ganhou 4. A competição nacional de skate. Os mesmos obstáculos. E aí a gente entra nessa discussão, né? Eu penso, Jéssica, que primeiro inquietar. Bem que nós trabalhamos isso dentro de um conteúdo que é da educação física, que é a criação dos estereótipos, que também o projeto dessa aula de hoje vem a cumprir com a obrigatoriedade da minha disciplina de mestrado, mas reflete diretamente no comportamento dessas adolescentes, sobretudo as que estão sob o meu comando como treinamento esportivo, que a gente passa todos os dias os preconceitos diários vividos e a não valorização. Porque, como eu comparei, se eu tivesse ganho esse ano nas duas competições masculinas, talvez a repercussão seria diferente do que nós fomos campeões nas duas competições femininas que disputamos. Aqui, como professor de educação física, quem trabalha comigo sabe que eu coloco muito em pé de igualdade, independente do gênero. E eu penso que essas discussões nós precisamos estender e levar para a escola como uma forma de um projeto, de um debate, de uma consolidação, para que a gente está utilizando como exemplo o esporte. Mas o esporte reflete a nossa sociedade. E se ele reflete a nossa sociedade, significa que em diversas áreas dela, essa mesma problemática acontece. Essa mesma problemática acontece. Igual, se tinham outros vídeos, é porque a aula é muito pequena para poder debater. Mas tinha outros vídeos, dentre eles que inquietavam muito, foram que duas crianças fizeram o mesmo processo, que era catar bolinhas. Encheram o saco de bolinhas. Aí pediu para fechar os olhos. Quando fechou os olhos, entregou um copo cheio de doce para o menino e um copo pela metade de doce para a menina. A reação da criança é muito natural. Ambas, tanto o menino quanto a menina, ficou com estranheza. Falou, não está certo. Porque nós fizemos a mesma coisa. Nós fizemos a mesma coisa, não está certo. Aí o menino começou a colocar o doce no copo da menina até que ficasse igual. Aí eles começaram a sorrir. Então são discussões que a gente pode trazer, né? Infelizmente o tempo foi curto. Nós, enquanto profissionais, podemos pensar em problematizar para trazer para vocês, porque o objetivo da escola é preparar vocês para a vida, né? Não é para o mercado de trabalho em si, mas para a vida, que a gente possa levar, né? Conto com a participação de vocês. Muito obrigado, crianças, pela participação. Obrigado, professores. Obrigado.